O Luca Bassani leu praticamente a minha mente aqui, que seria a palavra que eu passaria ao senhor, professor Manuel Furriela, porque nós discutimos há pouco a dificuldade nos últimos anos da Igreja Católica se comunicar com parte da sociedade. Por outro lado, numa situação como essa, da despedida de um Papa tão popular quanto o Papa Francisco, a gente vê que o mundo inteiro para assistir em respeito, para homenagear, para acompanhar como serão os próximos passos também em termos de homenagens e velórios e funerais. Mesmo diante dessa admiração, né, que mostra a grandiosidade da Igreja Católica, quais são as partes do mundo nas quais ela tem mais dificuldade de chegar ou com as quais ela tem maior dificuldade de se comunicar? Esse ponto é super importante, né? Porque você veja, um dos grandes ativos do Papa Francisco foi melhorar essa questão de comunicação. Né? Carisma incrível, né? Ele, inclusive, de extremo bom humor. Sim. Né? A gente estava lembrando aí que ele circulando pela praça, distribuindo chocolate e bala para as crianças. Alguém falou, você está dando açúcar para as crianças? Ele falou, é obrigação do pai e da mãe controlar o que eles vão comer, não é minha. Não é a minha obrigação, né? O Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. Também lembra que ele falou essa, né? Então, assim, gostava muito de futebol, né? Filiado lá. O Pelé melhor que o Maradona. Lembrei disso agora. Incrível, né? Então. Mas isso é importante, né? Ele se aproxima das pessoas, se comunica melhor. Mas a Igreja Católica, como instituição, como instituição política, e o catolicismo como religião, eles têm problemas, né? Você tem países do Sudeste Asiático, por exemplo, a gente estava falando da questão de refúgio, né? Que tem tudo a ver com isso. A pessoa se refugia porque ela é perseguida no seu país de origem de alguma forma, né? Pode ser opção política, que aí é o asilo, pode ser opção sexual, enfim, né? Você tem várias questões, mas a religião também está no ponto. Então, existem ainda, infelizmente, países onde, né, os católicos, Mianmar, por exemplo, eles são perseguidos. Né? Eles são perseguidos. Então, a Igreja Católica ou o catolicismo, a religião, é vista como um problema. Você tem na Coreia do Norte, né, onde você tem igrejas fake, né, os alegados os alegados padres ou pastores, se for aí outras vertentes protestantismo, por exemplo, eles são fakes, são atores, né? Então lá não é bem vista a Igreja Católica, né? E isso é uma questão religiosa, porque certos países têm predileções religiosas e veem o catolicismo como um oponente, mas é uma questão política, né? A gente falou tanto aqui na noite de hoje da agenda do católico. E isso acontece porque, nesses casos, a Igreja Católica se colocaria como oponente ou não? É porque ela é vista como um oponente, diante da influência que ela pode por conta sugerir. De agenda. Exato. Ela expõe fragilidades em assistência social, a gente falou aqui hoje. Ela, ao tentar, mesmo que tente fazer caridade, ela demonstra que o país tem carentes. Sim. Então você tem países que não assumem que tem gente passando fome. Se você pegar alguns países, eu não queria entrar aqui em países da América Latina, onde a Igreja Católica tem problemas sérios, né? Porque senão também parece que a gente está politizando, não é meu objetivo hoje aqui. Tudo bem. Mas de qualquer forma, tem países aqui onde claramente, aqui na América Latina, países que não querem expor, e por conta de um regime político que tem pessoas passando fome. Né? Então a Igreja Católica, se faz uma caridade ou se faz uma campanha internacional de coleta de donativos, ela, na verdade, eles não estão se importando em essas pessoas serem atendidas. Eles estão se importando em que a Igreja Católica expõe. Então, sim, há uma questão política de uma instituição que, ao ter uma agenda de atender o mais carente, estou pegando essa parte, ou daquela pessoa que tem alguma necessidade de apoio, etc., expõe fragilidades daquele Estado, isso é mal visto, né? Coreia do Norte é um exemplo disso. Como é que um país que se diz igualitário pode ter problemas desse tipo? Então a Igreja Católica ou as religiões lá são fake, né? São falsas, né? Então existe uma representatividade, uma outra expressão aqui para inglês ver, quando vem visita internacional para falar que tem. Mas não tem liberdade religiosa nenhuma. E tem propriamente um confronto religioso em muitas delas. Então mesmo a gente falando aqui dessa importância que o Papa Francisco teve e outros, né? O Bento XVI também, em relação a esse diálogo interreligioso, em alguns deles ainda há um confronto. Não quer perder fiéis para o catolicismo, né? Então,
tem sim desafios mundo afora para o catolicismo. E tem uma outra curiosidade que eu queria trazer também com o senhor, Padre Juarez, porque numa das falas de Francisco ele menciona que se ele pudesse escolher, ele determinaria que o novo Papa seria Papa João 24 e não Francisco II. Por que Papa João 24? Na verdade, o Papa João 23 para nós, né, foi a grande figura que foi quem convocou o concílio, o Concílio Vaticano II. Né? O Concílio Vaticano II foi o grande vento, sopro, né, que entrou na igreja, né, fez a igreja mudar, transformar liturgicamente, no seu pensamento, com o protagonismo do leigo. O Padre Juarez lembrava, com uma igreja mais participativa. Então, o João 23 foi o grande Papa que fez com que a igreja pudesse ser renovada, transformada, né? E talvez nem quando ele faz essa sugestão, nem é a questão do nome, por ser João 24, mais do que representou. Ou então um novo João 23, né? João 23. Mas eu diria, Evandro, que nós tivemos uma espécie de um novo João 23 com o Francisco. O Francisco foi esse homem que trouxe esse vento muito bonito para a igreja, né? Esse sopro, né, de novidade, de poder conversar, de trazer. Ele na verdade, é importante lembrar uma coisa. A gente não vai ter uma continuidade de um Francisco, né? Isso é muito bonito na igreja. A igreja ela não vai, nós temos que eleger um Papa igual o Francisco. Não. Existe. Não. A gente a igreja vai caminhar, ela vai pensar diferente. E assim eu termino, para cada tempo tem um Papa necessário. Houve um Papa para um tempo para João 23, um para João Paulo II, um tempo para Bento XVI. Esse foi o tempo de Francisco. E os desafios que vêm, terá um outro Papa. E ele será realmente um grande Papa. Padre Boris, como é que o senhor avalia essa fala do Papa Francisco? Também queria te ouvir nesse sentido, sobre um Papa João 24 ou uma continuidade de um João 23. Como o senhor enxerga essa maneira como o Papa Francisco menciona isso? Eu acho que ele brincava com isso, né? Quando ele falava, quando ele entregava a cruz da juventude para a próxima jornada, quando foi Seul, ele dizia para os jovens, né? Certamente Pedro estará. Ele sempre falava, certamente Pedro estará, quer dizer, o sucessor de Pedro. Agora, se serei Francisco, será João 24, não sei. Ele sempre brincava com esse jogo de palavras para dizer, o sucessor de Pedro, o Papa estará na próxima jornada, mas quem será o Papa que estará? Serei eu, será o João 24? Enfim. O Papa sempre é o sucessor de Pedro. Exatamente. O Papa não sucede, não é sucessor. Não existe o sucessor do Francisco. Não existe o sucessor de João Paulo II. É o sucessor de Pedro. Tem um ponto de partida e depois os outros papas. Na fé católica, o sucessor é de Pedro. Sim. Né? Então isso, aí eu acho que é importante que o Padre Juarez falou. Não tem o sucessor de Francisco. Tanto é que quando ele morre, ele nem é chamado para constatar a morte, ele não é chamado, o rito lá, né, que você chama o Papa para ver se ele atende, ele é chamado pelo nome de batismo. Pelo nome de batismo. Porque, na verdade, o sucessor de Pedro já não tá mais ali, né? Não está mais ali.